para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta. Nosso destaque agora volta a ser condição do Parque Cafeira. A gente observou na semana passada muita chuva na região sul da Bahia e no norte do Espírito Santo. Isso trouxe bastante preocupação para a produção do café Conilon. Os volumes, eles foram além do que era esperado pelo produtor, atrasou o trato cultural e a planta começa a responder a esse excesso de chuva e esse excesso de umidade. A gente recebeu alguns vídeos com bastante café no chão, abortamento de grão, então isso traz bastante preocupação para o mercado de café, principalmente porque o mercado, de certa forma, conta com essa disponibilidade de oferta, porque a gente já vai ter uma quebra bastante expressiva para a produção de café arábica na safra 22. Mas para a gente entender qual que é o cenário atual, qual que é a realidade do produtor, né? Passada essa chuva, nós convidamos aqui agora o João Bayer. O seu João, ele é presidente da Associação Agricultura Forte. Seu João, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Boa tarde, obrigado pelo espaço, né, para a Associação da Agricultura Forte. Seu João, nós conversamos ainda na quinta-feira, quando começou todo o problema, né, a gravidade da situação, muita chuva, cafezal alagado, trazendo aquela... a gente tinha percepção, recebendo as imagens, né, via internet, que o problema era muito sério, poderia vir ser alguma coisa muito séria. Qual que é a realidade que o senhor viu por aí? Hoje ainda é difícil a gente fazer uma avaliação de uma perda, né, você mensurar tudo isso que está sendo perdido. Mas nós já temos relatos de lavouras com abortamento de frutos, né? Bastante frutos de café sendo caído, né, jogado ao chão, devido ao excesso de umidade. Quer dizer, o solo já estava encharcado com as chuvas das semanas anteriores, com a chuva da semana passada, que com um volume acima da média, né? Chegou a dar 300 milímetros aqui na região, né, em uma semana. Teve chuva de um dia, em 24 horas, de 110 milímetros, 120 milímetros. Então, o solo encharcou e automaticamente vem as perdas, né, por abortamento. E não só no café, né, nós temos as perdas também na área do mamão e na pimenta do reino, né. Então, houve perda de cachos, né, o mamão está dando problema de sanidade, fitófilo, né, encharcamento no solo e os pé de mamão morrendo. Então é uma situação meio complicada, mas ainda não dá para você avaliar o tamanho da perda. Mas que a gente sabe que vai ser grande, isso é com certeza. Seu João, o senhor enviou um vídeo para a gente que mostra com bastante água ainda no cafezal. Eu vou pedir para o Vinícius colocar na tela enquanto a gente conversa. Esse vídeo foi feito, foi ontem, foi hoje? De quando que é essa gravação? Só para eu entender como é que está a situação por aí. Esse vídeo foi feito sábado, tá, né? Dia 11, sábado, dia 11. Esse vídeo, ainda com água na lavoura, né? Sim. E você já vendo o segundo vídeo, por exemplo, você já vendo a perda dos grãos, né? O abortamento já concretizando aí nessa faixa aí. Toda essa água que a gente viu no primeiro vídeo, então, ela já conseguiu escoar, seu João? Hoje sim, já escoou, já está escoada. A maioria da área tem produtores que drenou, né? Conseguiu drenar essas áreas através de retroescavadeira e escavadeiras, né? Conseguiu fazer um dreno onde era possível. Tirou boa parte dessas águas de dentro das lavouras. Nós temos relatos aí de máquinas escavadeiras trabalhando à noite, né? Rodando à noite para drenar a água das lavouras, né? Então foi um trabalho intenso para poder conseguir tirar essas águas que estavam em excesso. Seu João, foram quantos dias de chuva nas áreas de produção de café? Temos chuvas intensas durante 8 dias, né? Mas nós já estamos com mais de 15 dias de chuvas sequenciais, chuvas menores, né, no início, mas depois chuvas, 8 dias praticamente de chuvas sequenciais e intensas, né? E qual é o acumulado de chuva que já tem a região? Mês de outubro, estamos 300 milímetros de chuva no mês de outubro. Então, já estamos com uma média, né, até ultrapassando a média do mês já, né, em menos de 15 dias. Eu não entendi, seu João. Já tem 300 acumulado, já tem 300 milímetros de acumulado que ultrapassa a média do que era previsto para dezembro, é isso? Isso, em menos de 15 dias nós já temos acima da média, né, do mês, né?
E, seu João, o senhor conversava comigo antes da gente iniciar a gravação que a preocupação é justamente porque há previsão de mais chuva nos próximos dias, né? Como é que vocês avaliam aí se essa chuva se confirmando, pode trazer mais problemas para essa safra? Com certeza, com certeza nós temos a previsão para o final de semana, né? Já retornando a chuva na quinta, na sexta-feira e sábado. Não é tão intensa a previsão como foi da semana passada, mas nós temos chuvas. Mas só o fato de você já ter o solo encharcado, né, embebido em água, então você já tem dificuldade, toda a água que bater, nós vamos estar com ela na superfície. Então pode agravar mais o problema ainda, né? Que já está implantado aí nas lavouras. Seu João, outra coisa que chama muita atenção nas imagens que a gente recebeu é que aparentemente, antes de tudo isso acontecer, as lavouras vinham tendo um bom desenvolvimento, né? Elas pareciam saudáveis, o produtor conseguia manter os tratos culturais. É isso mesmo? Estava tudo dentro do que era previsto? Positivo, positivo. Tudo tendo previsto, as lavouras estavam muito boas. A gente estava tudo dentro da faixa, né, do padrão. E sem falar que hoje, no custo elevado de adubos que nós temos, né, com esse volume de chuva, nós tivemos muita perda por lixiviação dos adubos, né, que foram utilizados nas semanas anteriores ou na própria semana da chuva. Então, além de tudo, a perda de produção, né, a perda de tudo que foi utilizado naquela semana, na semana anterior. Então, vai ter que ter um gasto maior para você fazer novas adubações, recuperar o que foi perdido, né? E o custo só vai elevando com isso, né? E com essa previsão de ter mais chuva, seu João, como é que o produtor deve agir? Como é que está sendo para o produtor decidir isso, né? Ele vai refazer essas aplicações, vai esperar essa chuva chegar para fazer depois? Como é que deve ficar essa questão de gestão nesse momento? Em relação à praga e doença, já tem que entrar de imediato, esses 2, 3 dias, 4 dias, talvez nós vamos ter aqui de intervalo, nós temos que intensificar as pulverizações, né? No caso do ferrugem, no caso da cochonilha, que é um problema que está implantado, né? Nós ficamos aí praticamente 15 dias sem poder entrar nas lavouras. Em alguma região, talvez conseguiu fazer uma pulverização ou outra, mas nada que conseguiu fazer com efetividade, né? Então, em relação às adubações, o interessante é você esperar um pouquinho mais, para você não fazer uma adubação agora e perder de novo. Então, provavelmente vai esperar para essa próxima etapa de chuva para fazer as adubações posteriores. Seu João, qual que era a expectativa de produção para a safra 22 aí na região, no norte do Espírito Santo? As previsões que estavam sendo colocadas eram uma média igual ao ano anterior, né? Nós não tivemos a produção tão alta no ano anterior, e esse ano também com as lavouras não estavam tão bem formadas, né? De estrutura, tudo isso vem em consequência lá de 2016, né? Daquela seca de 2016, 2017, descapitalizou muito o produtor, e o produtor não tem, as lavouras não estão tão assim, bem formadas em lavouras novas, né? Muita gente optou em ter conduzir mais lavouras velhas. Então, nós estamos aqui no Norte do Espírito Santo com as lavouras muito lavoura velha. Então, a produtividade não é tão alta assim, como o pessoal fala que talvez daria uma safra maior do que o ano 2021, né? Seria 22. Mas a gente vê que vai estagnar no mesmo patamar. Porém, a gente não sabe o reflexo desse excesso de chuva que deu aqui, o tamanho da perda ainda, né? Para a gente avaliar mais à frente isso. E quando que a gente deve conseguir entender melhor esse reflexo da chuva, seu João? Vai ser após a estiagem, né? Vamos ver a intensidade do sol, como é que vai ser a temperatura. Você tem um período de chuva intensa e depois a temperatura muito alta, você corre o risco de ter um problema maior de mais abortamento. Então, tem que esperar os próximos 15, 20 dias para ver como é que vai ser isso, como é que vai ser as temperaturas nos próximos dias, para a gente fazer a avaliação provavelmente início de janeiro, né? Do que foi que aconteceu com o reflexo de toda essa chuva. Seu João, então, resumindo, depois de passar pelo período de seca que foi lá em 2016, que o produtor ainda vem se recuperando, o ano passado o regime chuvoso, eu lembro que eu conversei com o senhor,
também não foi tão favorável para o produtor de conilon aí da região. Depois de tudo isso, esse excesso de chuva pode de novo trazer problema para a produção, é isso? Isso. Ela beneficia de um lado para quem estava com as barragens sem o reservatório vazio, né? Ele conseguiu restabelecer toda a água, né, dos reservatórios para irrigar nas próximas safras, né? Mas, em compensação, nós tivemos esse excesso de chuva que pode agravar uma perda de produção. Não é perda de lavouras, né? A gente, alguma lavoura que teve encharcamentos que vão ser perdas, né? Porque o café é um pouco mais resistente. No caso do mamão, houve perdas de parte de lavouras nas partes mais baixas, onde inundou, né? Teve problema de tombamento. Mas no caso do café, a perda é por produção, né? As lavouras de café não tem problema de perda de lavouras, mas perda de produção. E para pimenta, seu João, qual que é o cenário? A pimenta mais é questão de aborto, né? Aborto de cachos, né? Existe relatos de lavouras que estavam muito na área plana, como a maioria das pimentas aqui é em morros, com declives, teve pouco problema, mas as pimentas que estavam nas regiões onde é plano, teve um problema maior e teve abortamento, né? Desses cachos de florada, né? Seu João, eu agradeço muito a participação do senhor, a disponibilidade. Eu deixo o convite aberto para o senhor voltar aqui no meio de janeiro para a gente entender, então, qual vai ser o real reflexo para a produção de conilon. O senhor trouxe também informação sobre o mamão, sobre a pimenta do reino. Eu aguardo o senhor na virada do ano aqui no Notícias Agrícolas. Virgínia, obrigado pela atenção aí. Portanto, esse foi o nosso bate-papo com o João Bayer, presidente da Associação Agricultura Forte, que falou com a gente sobre os reflexos dessa chuva bastante expressiva, sequencial, que foi registrada no Espírito Santo e também no sul da Bahia nesses últimos dias. O cenário ele é bem complicado, os problemas eles vão além do campo, né? Tem bastante, a população local sofrendo bastante com isso e no caso da produção, a planta começa a responder a esse excesso de umidade. De acordo com o seu João, há bastante abortamento dos grãos nas lavouras. É um cenário que chama atenção ali no norte do Espírito Santo, principalmente. Mas para saber o real tamanho desse problema e entender qual é o tamanho dessa possível perda para o ano que vem, a gente precisa esperar entre uns 15 e 20 dias para ver como é que a planta vai se comportar. A preocupação, no entanto, é que as previsões meteorológicas continuam indicando mais chuva para essas áreas de lavoura de café. Então, as atenções aí estão redobradas. O senhor João traçou uma linha do tempo aqui para a gente, né? Que desde 2016, quando houve aquela seca bastante intensa para o estado, o produtor ele vem se recolocando no mercado, vem aos poucos fazendo os investimentos necessários. No ano passado, o seu próprio João Baio esteve com a gente aqui no Notícias Agrícolas, trouxe para a gente que o cenário não era favorável quando condição climática, choveu abaixo do que era esperado também lá para o Espírito Santo, e agora a gente tem esse cenário de muita chuva que pode trazer problema para a produção, e o mercado está atento a isso porque com a quebra de safra do café arábica, que tende a ser bastante expressiva, a gente ainda também não consegue quantificar, bater o martelo, quanto que deve reduzir a produção, o mercado espera pelo café conilon, para suprir, de certa forma, uma parcela dessa demanda que continua bastante aquecida. Bom, eu vou ficando por aqui, mas eu agradeço a audiência e companhia, mas não sai daí, nossa programação continua e já já a gente está de volta.